2006, em 1960 não chegava a 6%, em 2006 ultrapassava os 17%, né? Ou seja, em termos de volume, como percentual do gasto, era 3 vezes maior. No entanto, as receitas totais do Estado brasileiro cresceram muitas vezes nesse período, por força do crescimento do PIB e da maior participação das receitas públicas no PIB brasileiro, como, por outro lado, a própria participação cresceu. Se a gente levar em consideração esses fatores, a receita que os municípios brasileiros hoje têm é aproximadamente de 15 a 20 vezes maior, né, por habitante do que tinham em 1960. Ou seja, o município brasileiro hoje, né, é um elemento completamente novo, não só institucionalmente, mas também na sua capacidade financeira. E esse gráfico, né, mostra a evolução do número de funcionários públicos, né, em termos percentuais entre os 3 níveis de governo, de 50 a 2006 também. Então, rapidamente, o que a gente vê aqui, né, a linha vermelha são os funcionários públicos da União, né, do governo federal, a linha verde dos governos estaduais e a linha lilás dos municípios. Então, enquanto em 50, metade dos funcionários públicos brasileiros estavam no governo federal, né, em 2006 esse número cai para aproximadamente 15%, que, por coincidência do destino, era exatamente o percentual que os municípios detinham em termos de força de trabalho em 1950. E os municípios brasileiros hoje têm aproximadamente metade da força de trabalho do serviço público no Brasil. Então, não é só pela receita, mas, sobretudo, pela capacidade de realização em termos de mobilização de força de trabalho que os municípios hoje, né, também se destacam. Bem, então, o federalismo brasileiro tem esse elemento absolutamente distintivo, né, a ascensão dos municípios. Hoje não é possível pensar, né, em realizar boa parte dos serviços públicos no Brasil sem considerar o município, exatamente porque não só ele está onde a população está, mas a força de trabalho do setor público está, sobretudo, alocada nele, né? Por gentileza. Pode avançar mais uma vez? Isso. Bem, então, diante desse quadro de ascensão dos municípios, né, de um federalismo que combina de forma variada competências entre os entes, né, quais são as questões, então, que o livro se propõe a levantar, né? Por favor. O livro está dividido em 3 grandes partes, né? Uma que trata de federalismo e políticas públicas, federalismo e território e federalismo fiscal, né? Com alguns textos discutindo os critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados, que é a questão candente hoje do federalismo brasileiro, né? Eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação dos textos, não trazendo o que eles discutem, né, as conclusões a que eles chegam, mas na linha do próprio título, né, e na busca de tentar gerar curiosidade entre a plateia, né, quais questões que cada texto busca responder, deixando naturalmente para os colegas que estão aqui presentes a apresentação dos seus próprios textos, né? Então, na primeira parte, federalismo e políticas públicas, né, nós começamos o livro com o texto do nosso colega Antônio Lassans, que analisa a trajetória institucional e as alternativas para um novo patamar de construção do Estado, né? O Lassans, então, ele faz essa retrospectiva da organização do Estado brasileiro, né, e ele basicamente tenta responder a duas questões, né? A primeira questão que ele busca responder é, né, em uma perspectiva histórica, o que impulsionou
a mudança implementada pela Constituição de 88, que aprofundou a descentralização do setor público brasileiro e estabeleceu uma nova divisão institucional do trabalho, que o gráfico de distribuição de funcionários bem espelha, né, entre os entes federados. Qual é o motor dessa mudança, né, olhando a trajetória da Federação Brasileira? A partir daí, então, ele busca responder uma segunda questão, que é quais as consequências e quais as alternativas que essas mudanças proporcionam, né? Então, são essas as duas questões, né? O segundo texto, que é meu próprio, né, do colega Alexandre Cunha e da colega Ana Paula Ferreira, que estão aqui, que eu esqueci de anotar, vocês me desculpem, né? Trata da cooperação federativa, né? E enfoca basicamente a formação de consórcios entre entes públicos no Brasil, né? Nós buscamos nesse texto, de forma, mais uma vez, breve, eu vou só avançar um pouquinho nele, né, para trazer algumas outras informações, responder a três questões. A primeira, né, em uma federação como a brasileira, qual a importância da cooperação entre seus entes, né? Então, não adianta só trazer os números que falam da cooperação e da formação de consórcios, mas o que isso significa? É a primeira discussão que a gente busca travar nesse texto. Em seguida, nós analisamos em que áreas de política pública e em que regiões geográficas do país a cooperação federativa tem avançado com maior velocidade. E aqui eu vou trazer alguns dados sobre isso. E, por fim, né, que pistas esses dados nos fornecem a respeito, né, e é a terceira questão, do que impulsiona ou retém a cooperação federativa hoje no Brasil. Então, indo ao encontro dessas questões, né, alguns dados sobre o consorciamento intermunicipal por modalidade de atuação. Pode avançar mais? Opa, pulou? Deu um defeitozinho, né? Mas bem, pode deixar essas duas linhas que eu vou falar delas, então, né? A área que, sem dúvida, avançou mais no Brasil, né, em termos de formação de consórcios, né, é a área da saúde, né? Sem dúvida, aqui tem o maior número de municípios consorciados e o maior número de consórcios, em que pese serem consórcios de variedades muito grandes. Nós temos desde consórcios para simples compra de medicamentos, o que, de toda forma, não é pouca coisa, facilita muito a vida e proporciona economia, tanto de recursos administrativos quanto preços mais vantajosos, até o fornecimento de forma articulada de serviços hospitalares, né, e serviços de alta complexidade. E existem, né, outras áreas, como a de saneamento, a de habitação, de transporte, de meio ambiente, né? Bem, em que pese a saúde ser a área com maior incidência de consorciamento, mais da metade dos municípios brasileiros hoje está consorciado na área de saúde, essa linha azul que a gente vê descendo no gráfico, ela é uma análise que fizemos a respeito da proporção de municípios consorciados em saúde por tamanho de município, né? Ou seja, aqueles municípios menores se consorciam mais em saúde, à medida que o tamanho do município vai aumentando, ele tende a se consorciar mais ou tende a se consorciar proporcionalmente menos, né? O que a linha azul buscou mostrar, né, é o decrescimento, a diminuição da proporção de municípios consorciados em saúde, né? O que nos dá um indício de que esse é um setor
que deve apresentar economias de escala, ou seja, aqueles municípios menores têm um incentivo maior, eles têm no consorciamento talvez a única forma de fato, obter serviços a custos mais vantajosos. Enquanto os grandes municípios brasileiros muitas vezes não são consorciados em saúde, eles têm sua própria rede e conseguem oferecer o serviço de forma isolada. Em todas as outras áreas de políticas públicas observadas, com os dados que nós obtivemos do IBGE, os dados da MUNIC, mostram uma tendência contrária, ou seja, quanto maior o município, maior a tendência ao consorciamento. Enfim, essa é a charada que essas duas linhas, no fundo branco aí, mas ali deveria ter um gráfico que infelizmente não está. Ficou legal? Não, uma ideia assim, não. Ficou leve. Bem, avançando um pouco mais, mais um pouquinho. Bem, nós temos o texto do nosso colega, também do IPEA, também da DIEST, da Diretoria de Estudos do Estado das Instituições da Democracia, Roberto Passos Nogueira. E ele é um estudioso do serviço de saúde, ele trata da progressão do caráter federativo das relações institucionais no SUS e busca responder, nesse texto, a três questões fundamentais. A primeira, em que aspectos o SUS pode ser apresentado como exemplo de sucesso das relações federativas? Ou seja, o SUS é complexo, em alguns pontos ele é um bom exemplo de relações coordenadas e cooperativas entre os entes da federação. Quais são esses pontos? Onde ele apresentou limitações no seu desenvolvimento? Onde as relações federativas não conseguiram avançar? Em que aspectos? E quais os aspectos do modelo gerencial do SUS geram tensão nas relações entre municípios, estados e União? Bem, vocês estão vendo que eu apresento, como o título sugere, questões, e eu só vou nas questões de forma que, se vocês quiserem as respostas, vocês são obrigados tem que ler o livro, não é isso? Senão fica sem graça. Mas, de fato, no livro as coisas são bem mais esmiuçadas e discutidas do que eu seria capaz em tão pouco tempo. Avançando mais uma vez, chegamos no texto dos colegas da Diretoria de Estudos Urbanos e Regionais. Um dos autores é o nosso colega aqui, Renato Balbin. Então, eu não vou aventurar a dizer quais são as questões. Daqui a pouco o Renato, então logo eu termine a fala, eu passo para o Constantino Mendes e para ele vai poder nos falar, então, da análise que eles fizeram do Programa Federal de Apoio à Gestão Urbana Municipal, Situação e Perspectiva. Esse texto em coautoria com os colegas Rafael Pereira, Marco Aurélio Costa, Ernesto Pereira Galindo e o próprio Renato Balbin. Por favor. Abrindo, então, o segundo bloco do livro, que trata do federalismo em território, nós temos o texto do nosso colega Constantino Mendes, que trata do território, arranjo federativo para o desenvolvimento brasileiro, o caso do Nordeste. Daqui a pouco, então, o Constantino vai poder nos dizer quais são as questões principais que ele analisa nesse texto. E o segundo texto desse bloco, é também de autoria do Renato Balbin, são os desafios contemporâneos na gestão das regiões metropolitanas. Ele é em coautoria com a Maria Fernanda Becker, o Marco Aurélio Costa e o nosso também colega Miguel Mateus. Por fim, chegamos no bloco que trata, na seção que trata do federalismo fiscal, onde trouxemos algumas reflexões, em especial para o debate do Fundo de Participação dos Estados. A discussão do FPE não só é uma discussão que está aí na pauta do Congresso, para ser decidida, e inclusive uma queda de braço entre o Congresso e o Supremo, mas
é uma questão que eu vejo não só como importante para o próprio estabelecimento dos critérios de repartição de recursos entre estados, mas que pode também iluminar uma reflexão de reforma do Fundo de Participação dos municípios, né, já que esses são os nossos dois grandes fundos constitucionais de transferências de recursos entre os entes, né? Então, os critérios que se discute hoje para o FPE, eles podem, né, não literalmente ou com uma simples transposição, mas trazerem elementos que podem nos permitir aperfeiçoar o próprio Fundo de Participação dos municípios. Bem, nessa sessão nós tivemos a contribuição de dois colegas assessores do Senado. Né? O primeiro deles é o Marcos Mendes, né, que faz uma análise do Fundo de Participação dos Estados, sugestão de novos critérios de partilha que atendam à determinação do Supremo. Né? O que o Marcos Mendes busca fazer aqui, então, são responder a duas questões. Né? Quais são os aspectos técnicos que deveriam ser considerados para o Fundo de Participação dos Estados, para que o Fundo de Participação dos Estados se transforme em um mecanismo de equalização das receitas estaduais? Então, é um estudo eminentemente técnico, né? Ele toma a determinação do Supremo e, então, propõe um conjunto de critérios, né? E, sabendo das dificuldades de implementação de novos critérios, ele também propõe uma regra de transição. Qual é essa regra e quais são esses critérios técnicos? É o que está discutido detalhadamente nesse texto. O segundo texto, também uma contribuição do consultor do Senado, Carlos Alexandre Rocha, né, trata do rateio do Fundo de Participação dos Estados do Distrito Federal, avaliação de impactos e de viabilidade legislativa das propostas aventadas. Então, aqui o movimento é no sentido inverso. Em vez de se partir de critérios técnicos e de uma discussão, né, que busca simplesmente atender o mandamento do Supremo, né, o Carlos Rocha, ele olha quais são os projetos que tramitam, né, e faz uma análise desses projetos. Em seguida, ele analisa quem ganha e quem perde. Que estados da federação ganham, que estados perdem, e quanto ganham e quanto perdem. E a partir daí e da composição das bancadas estaduais no Congresso, ele discute quais seriam, então, as propostas politicamente viáveis. Né? Em seguida, nós temos um texto de dois colegas do IPEA, a Roberta Vieira e o Leonardo Monastério, né, também da Diretoria de Estudos Urbanos e Regionais, que trata de pesos regionais na função de bem-estar social, uma aplicação para o Fundo de Participação dos Estados. E aqui eles se concentram numa única e fundamental questão, ou seja, tomando uma função de bem-estar social que considerasse diferentes graus de aversão à desigualdade, ou seja, quanto mais nós quiséssemos tornar o Brasil um país menos desigual, qual deveria ser a repartição do FPE para isso? Né? E aí eles fazem uma simulação dessas várias alternativas. E, por fim, né, para encerrar a minha parte, em seguida passar para os colegas, né, o livro se encerra com um texto do colega Rogério Boeri, também da Diretoria de Estudos Urbanos e Regionais, né, e que analisa a restrição orçamentária maleável na abordagem da segunda geração da teoria do federalismo fiscal, no qual, nesse texto, ele aborda uma questão, né, que é quais as implicações para a ação dos governos locais se eles acreditassem
que o governo federal os resgataria em caso de insolvência, né? Como se espera, teoricamente, que os governos locais agissem nas suas finanças, né, dentro dessa hipótese. Enfim, esse é o conjunto do livro, né? Ele busca, então, de forma não acadêmica, não é um texto acadêmico, não busca estabelecer um diálogo com polêmicas da academia, mas trazer reflexões que, ao fim e ao cabo, sejam capazes de nos ajudar a aprimorar a nossa federação. A nós, né, gestores e atores desse arranjo que tem avançado, que é vivo, mas que tem ainda certamente um grande caminho pela frente. Meu nome é Paulo de Tarso Frazão Linhares, né, eu queria me colocar à disposição de todos, juntamente, certamente, com o Constantino Mendes e o Antônio Lassans, que somos os três organizadores dessa publicação, para qualquer questão e dúvida que o texto venha a suscitar, mas, sobretudo, eu queria, nesse momento de encerramento da minha apresentação, fazer um pedido extensivo à Paula, que tem sido uma grande colaboradora e apoiadora em várias atividades junto ao IPEA, né, que novas questões pudessem ser trazidas, né, a partir não só do que os textos já trazem, mas, sobretudo, daquilo que eles não abordam, né? Nosso interesse é tentar aprofundar a reflexão sobre quais são, de fato, as questões relevantes no federalismo brasileiro, né, de forma a poder cumprir o papel do IPEA, que é simplesmente esse, né, de estar respondendo às questões que os gestores públicos e, ao fim, a própria sociedade brasileira têm, né, sobre o seu Estado e sobre a sua organização. Muito obrigado. Queria propor que, enquanto o Constantino vem, o Renato já comece, de forma a... Nós temos a presença aqui no auditório do Alexandre Cunha, que é nosso diretor adjunto. Não sei se ele está no auditório, gostaria de fazer alguma saudação em nome da diretoria, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paula. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu gostaria de dizer, em nome do nosso diretor, Daniel Cerqueira, que é um prazer estar aqui presente e que é muito importante a nossa cooperação com a Subsecretaria de Assuntos Federativos. Gostaria de dizer que o IPEA, embora tenha esse nome um pouco infeliz, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele nem é um instituto de pesquisa, nem um instituto de pesquisa econômica. Ele é um órgão que compõe o ciclo de gestão de políticas públicas do governo brasileiro, tem como função produzir inteligência para aprimorar a gestão do Brasil. É isso que nós fazemos e é isso que nós estamos tentando fazer também, em conjunto com a Subsecretaria de Assuntos Federativos, no sentido de avançar as relações federativas no Brasil. E dizer como, né, o Paulo ressaltou que a nossa diretoria, né, a qual os temas mais próximos ao federalismo estão afeitos, está à disposição não só do governo federal, mas também do governo estadual, dos municípios brasileiros, para que juntos possamos produzir essa inteligência necessária para que as grandes questões federativas no Brasil realmente se resolvam, né? O Paulo passou os contatos dele, ele é a pessoa, a partir da nossa diretoria, que pode servir como esse elo entre o IPEA e todos vocês. Também não quero roubar muito tempo da apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço também o convite para estar aqui. Eu agradeço muito especialmente como autor, como não autor e organizador. Me sinto aqui na qualidade de representante dos autores não organizadores da publicação.
a brincadeira para dizer assim da minha felicidade e satisfação de ter trabalhado com esses 3 organizadores em diversas publicações que a gente faz no IPEA, nessa assessoria e qualificação, assessoria a governo e qualificação de políticas públicas. O instrumento de publicação é um instrumento bastante importante. Eu tive realmente a satisfação de trabalhar com esses 3 organizadores, que foi maravilhoso, e está representado nesse livro, que tem toda uma cadência, né, dos textos, enfocando o que eu entendo serem hoje aspectos realmente candentes do federalismo brasileiro. Bom, tenho também a honra e a satisfação de ter participado de 2 textos com equipes, aí com mais 3 pessoas em cada um deles. Eu não vou retomar os nomes, o Paulo já colocou inclusive na tela, né? Todos colegas e amigos de trabalho. E são 2 textos, eu também não vou ocupá-los muito, são 2 textos que de alguma maneira, além do encadeamento nesta publicação, eles têm um encadeamento entre si, porque um trata sobre a questão da gestão urbana e o outro a questão das regiões metropolitanas, enfocando inclusive a sua gestão. Este primeiro texto, que a princípio o título revela algo próximo a uma avaliação de um programa federal, é interessante aqui para a plateia que ainda não leu o livro e quem sabe leia este artigo, chamar a atenção que o texto vai muito além da avaliação de um programa, né? Ele enfoca aspectos da urbanização brasileira, da divisão do território em municípios, o processo de divisão do território brasileiro em municípios até o número de hoje de 5.568 municípios. É legal assim, porque veja como é encadeamento. A região metropolitana também, quando eu vou falar, eu já não falo nem número de região metropolitana, eu já falo que tem mais de 60. Entendeu? Porque esse município está um pouco barrado a criação e vira e mexe a gente tem que ir atualizando os dados. Região metropolitana a gente tem que atualizar os dados diariamente. Só sabe quantas regiões metropolitanas tem nesse país quem leu diários oficiais dos estados todo santo dia, né? Inclusive a composição, porque muda. Mas assim, por que tratar de um programa de gestão urbana, gestão municipal urbana, num livro sobre federalismo? Eu acho que assim, de maneira muito geral, uma primeira questão importantíssima da gente ressaltar é que a cidade no Brasil é definida como sede de município. Então, falar de município e falar de urbano no Brasil é mais ou menos, não, evidente que não é a mesma coisa, mas estamos tratando de objeto, de um mesmo objeto, um território, né, e que tem necessariamente uma cidade, a sede. Nós não temos municípios rurais no Brasil, só temos municípios urbanos. Então fomos a este programa de gestão municipal urbana, analisando o programa. Ele é criado, ele está no PPA a partir de 2004. Existiam ações anteriores deste programa na Secretaria, uma Secretaria Especial da Presidência da República, CEDRU, não acredito que ela chamasse, que ela migrou para o Ministério das Cidades, quando o Ministério das Cidades se criou em 2003. Muito rapidamente, sobre esse programa, o que a gente pode falar e suscitar aí como um aspecto, quem sabe faça os senhores se interessarem a ler o texto, é o fato de que o programa ele tem uma execução financeira muito baixa. Por que essa execução financeira é muito baixa? Existem várias razões aqui colocadas, mas, e principalmente, por conta, entendo, e entendemos os autores, pelo fato que estamos tratando de um programa em nível federal de apoio a municípios, né,
sendo que nós temos uma federação de 3 entes e que faz este apoio por meio de repasse de recursos de custeio e não investimento. É um programa, nós cansamos, todos nós, tenho certeza que os senhores também, de se referir ao nosso Estado, às nossas problemáticas, sempre colocando a necessidade e a falta de planejamento. É um programa feito para se planejar o território, apoiar o planejamento do território municipal, ou seja, de muito comum o entendimento da sua necessidade e que a sua execução é muito dificultada. Por quê? Por conta do custeio. Então existe historicamente os cortes orçamentários e sempre no custeio, e quando a gente vê muito a questão do custeio, né, para o público comum se entende aí que é gastando, né, com pessoal, com gasolina, com carro, com não sei o quê, todo o planejamento, né, está ligado ao custeio e é ali que se corta. E a outra questão dificultosa é do governo federal ter instrumentos para aplicação de recursos no processo do planejamento municipal urbano, que é de autonomia do município, com a sua enorme diversidade, em 5.568 municípios, né? E conseguir identificar e apontar formalmente os indicadores para ir monitorando e avaliando essa intervenção. Uma tarefa extremamente árdua e dificultosa que o Ministério das Cidades teve e tem ainda, em parceria com a Caixa, que esse programa foi 99% dos seus recursos executados sempre em parceria com a Caixa. 1% dos recursos foram executados através de convênios. Eu acredito que os senhores, como interessados na questão municipal, tenham conhecido uma das suas ações mais importantes, que foi a campanha do Plano Diretor Participativo, que atingiu 1.350 municípios, né? O importante, e que é uma sequência na análise desse texto, já não tão ligada à questão federativa, mas sim ao CORA e da gestão urbana, analisar esses planos diretores e ver em que medida que eles estão sendo efetivos. E nós trazemos uma análise muito pouco publicada, de difícil acesso, sobre um momento anterior, também do apoio do governo federal a municípios, né? Que é o momento a partir de 66, em que também o Estado Nacional fez este movimento, né, da União para os municípios e apoiou fortemente a execução de planos diretores. Há algumas análises sobre isso e que mostram o quanto, assim, 7% dos planos diretores apoiados naquela época tiveram algum tipo de implicação, né? O restante, isso pelos indicadores que foram criados à época, o restante ficou em gavetas, né? Aquele momento, um momento de um Estado central, um federalismo que tinha essa característica de um Estado central e que levava este apoio já com uma certa cartilha do que deveriam ser esses planos diretores. O curioso é saber como neste outro momento, né, em que pós-Constituição de 88 nós temos, né, um fortalecimento dos municípios, como o apoio do governo federal, respeitando a autonomia do município, se traduziu em efetividade ou não. Isso está um pouco apontado aqui e, sobretudo, apontado aí, quem quiser se aprofundar, nos textos já publicados e análises sobre a campanha do Plano Diretor Participativo. Bom, o outro texto, o de regiões metropolitanas, vou ser um pouco mais breve, ele se liga fortemente a esse texto porque ele também pega esses dois períodos, esses dois momentos bastante distintos do federalismo brasileiro, né? O do Estado Central, a partir de 66, né? Criação de estruturas no governo federal para efetivamente apoiar e elaborar
planos territoriais de desenvolvimento do país, né? E aí a gente tem uma série de estruturas, CERFAL foi criada, bom, uma série delas que estão aqui datadas, muitas vezes com documentos que a gente levantou, novamente, de difícil acesso, mas que estavam aí em gavetas de ministérios, etc., né? Como da Maria Adélia de Souza e do Marangoni, algo assim, que tratava dos critérios para definir as 8 primeiras regiões metropolitanas, etc. Agora está documentado onde está esse documento, né? Então a gente vai falar das regiões metropolitanas buscando entender nesta época, lá em 73, 74, quando elas são criadas, quais as motivações, quais os critérios, os porquês da criação dessas regiões metropolitanas e ao que elas respondiam, né? E aí fica muito claro que a estratégia era uma estratégia de integração do território nacional, né? Então eram áreas selecionadas e com critérios muito claros definidas, né, para a ação do governo federal, né, na integração do território nacional como um todo. E depois vamos mostrar o que aconteceu pós 88, quando essas estruturas do Estado Central são desarticuladas, as estruturas decorrentes que haviam sido criadas nos estados, elas começam a minguar, como os senhores bem sabem, né? E pela passagem da Constituição de 88, da responsabilidade de criar regiões metropolitanas para os estados, o número de regiões metropolitanas passa a subir, né? Então você tem toda uma desarticulação dessas estruturas que partiam de um modelo central, que se configuraram nos estados, o esvaziamento técnico, financeiro, político dessas estruturas e, ao mesmo passo, um aumento do número de regiões metropolitanas. Chegando hoje, e aí não é uma brincadeira, não, a um número que eu calculo em 61 regiões metropolitanas, mas podem ter mais, e só o acompanhamento diário mesmo dos diários oficiais dos estados é que permite afirmar exatamente o número de regiões metropolitanas. O fato é que fazemos toda uma análise dessas regiões, das suas estruturas, sobretudo enfocando a gestão e um dos temas principais, as funções públicas de interesse comum, né? Que é presente como definidor de regiões metropolitanas em todos os estados que as têm. As funções públicas de interesse comum estão lá colocadas como existem funções públicas de interesse comum que justificam a criação de regiões metropolitanas. Quais são essas funções públicas de interesse comum, né? Alguns estados até citam, outros dão elementos para entendimento, mas não há, como não há na União, não há um entendimento de quais sejam, um entendimento geral. Isso ocasiona novos problemas, tanto para a gestão das regiões metropolitanas, como para o consorciamento e a cooperação entre municípios e União. São um pouco esses elementos que estão ali traçados, chegando a uma conclusão muito clara, direta, e que a gente vem aprofundando bastante nesse grupo que estuda o federalismo e a questão das regiões metropolitanas, que é a questão seguinte: no Brasil, quando a gente fala de região metropolitana, né, nós não podemos entender a mesma coisa que se entende na literatura internacional. Região metropolitana no Brasil é apenas uma institucionalidade muito diversa do processo de metropolização, que é uma outra coisa. Quando na literatura internacional a gente fala região metropolitana, a gente meio que é similar ao processo de metropolização. No Brasil, não, né? Entendemos e colocamos nesse texto que no Brasil existem 11, 12, no máximo 15 metrópoles, né, que é o mesmo que entende o IBGE, o Ministério do Planejamento, etc.,
mas nós temos 60 e poucas regiões metropolitanas. Então nós temos regiões metropolitanas sem metrópoles, inclusive podemos ter áreas metropolitanas sem regiões metropolitanas institucionalizadas. Os porquês disso estão ali levantados um pouquinho no texto, espero que os senhores leiam e contribuam com esse debate, que é um debate aberto no Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, e que o indicador aumento do número de regiões metropolitanas só mostra o quanto que ele está em aberto, sem definição, né, para onde estamos indo e etc. Então, assim, eu acho que é um convite aí para que a gente aprofunde essas discussões e consiga, quem sabe, trazer as regiões metropolitanas novamente para um cenário de desenvolvimento e para uma estratégia de desenvolvimento do país. Muito obrigado. Bom, então, finalizando esse lançamento, né, agradecendo, antes de mais nada, aqui a nossa anfitriã, Paula Ravanelli, e a todos que, durante esse almoço, pudemos discutir um pouco as principais ideias desse livro e que deve gerar novas questões ao longo de debates, discussões que a gente pretende manter ao longo do futuro. A minha parte especificamente, né, fora da organização desse trabalho, traz um elemento que é pouco trabalhado na questão federativa, que é a questão territorial. Então, esse trabalho, ele é, na verdade, um trabalho introdutório, que eu fiz um estudo de caso específico para o Nordeste, porque eu assumi a representação do IPEA no Nordeste há pouco tempo atrás, durante 1 ano e meio. Então, eu apliquei, na verdade, um critério teórico-metodológico para discutir o federalismo e o território como partes integrantes de um mesmo sistema, seja ele teórico, seja ele do ponto de vista de uso de dados empíricos. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista teórico, a divisão do poder político em escalas territoriais distintas, ela tem que ser avaliada, na economia, ela é avaliada geralmente tratando a questão do gasto público e a questão das competências de provisões de bens públicos no país, seja ele em nível nacional, seja ele em nível estadual, seja ele em nível municipal. Então, eu faço um tratamento, primeiro, um tratamento teórico-metodológico sobre isso, para discutir uma questão que eu acho que é central. Em geral, existe na discussão federativa e na teoria federativa uma prevalência da questão fiscal. E, obviamente, que do ponto de vista da capacidade financeira dos municípios, é óbvio que a discussão sobre FPE, a discussão sobre repartição dos recursos tributários, é uma agenda central. Agora, eu levanto uma questão na minha discussão de que, para além de uma discussão do lado da oferta, da capacidade financeira que os municípios têm, analisar de que maneira que o gasto público ou a despesa pública ela é compatível com as necessidades e as demandas sociais de cada região. Então, esse é o aspecto principal do meu trabalho, levando em consideração alguns resultados que eu obtive usando dados do FINBRA, da Secretaria do Tesouro Nacional, do IBGE e do IPEA-Data, revelando que a despesa pública per capita municipal, ela tem um comportamento um padrão bastante interessante. Nos municípios inferiores a 50 mil habitantes, você tem uma despesa per capita muito alta. À medida que você cresce a população, chegando a maiores de 1 milhão de habitantes, você tem um custo, uma despesa per capita também muito alta. Então, é como se você tivesse, no gasto público, na despesa pública per capita, uma relação em forma de U, em que, nos municípios pequenos, o custo fixo de provisão de bens públicos ele é muito alto, enquanto que, nos municípios muito grandes, o custo variável é muito alto. Então, você tem alguns municípios, a escala municipal, você tem alguns municípios na ordem de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, em que essa escala ela é, digamos,
você obtém uma despesa per capita, digamos, menor. O que isso sinaliza? Sinaliza que, para uma política para municípios pequenos, abaixo de 50 mil habitantes, alguns instrumentos públicos precisam ser utilizados para que a provisão pública seja, de certa forma, eficiente do ponto de vista econômico. Então, a ideia dos consórcios públicos, as regiões integradas de desenvolvimento, os territórios da cidadania são exemplos de políticas federais e que precisam ser implementadas em cooperação e em coordenação com estados e municípios. Então, esse é um pouco o tema, o foco da minha discussão. Eu apliquei esse primeiro trabalho para o caso do Nordeste, mas eu estou trabalhando isso nos próximos 2 anos, trabalhando na dimensão nacional, e eu acho que é uma discussão importante e que é pouco, digamos, levada em consideração na discussão sobre a questão federativa, em que o aspecto tributário assume uma prevalência muito grande, principalmente nesse momento. Então, basicamente isso. Eu acho que aí é a leitura de vocês que vai dizer se esse é realmente uma discussão importante ou não. E aqui eu encerro a minha apresentação pedindo, solicitando que vocês possam, ao ler esses trabalhos, ao ler esse livro, que possam dar um retorno, um feedback para nós, para que a gente possa evoluir e melhorar os nossos estudos e pesquisas dentro da nossa instituição. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou me despedindo, e eu não sei se a Paula quer se despedir de todos, para que a gente possa, então, estão sugerindo aqui que, se houvesse alguma pergunta da plateia para algum de nós, que a gente pudesse aproveitar a oportunidade. Se não, a gente encerra nesse momento. Não sei. Eu não sei se eu estou inventando, mas... É mesmo? Posso agora? Agora tá. Você fica apontando para mim. Aí, deixa eu falar uma coisa. Eu sou ex-aluno do IPEA. Trabalhei para o governo, fui aluno do Carlos Matos, quando ele fez planejamento estratégico. Sou municipalista doente e tive o privilégio de ser o primeiro arquiteto, se eu não estiver falando mentira, alguém quiser provar o contrário, que em começo de 89, assim que a Constituição foi aprovada, eu consegui coordenar o primeiro plano diretor de Macaé, no estado do Rio. E quando você fez esse resumo, como é seu nome, meu companheiro? Renan? Renato, você é brilhante na sua colocação sintetizada das ideias do livro. Isso me agrada muito e fecha com o meu raciocínio. Estou tentando escrever um livro, faz 4 anos, não consigo acabar. E cada vez o foco muda. Então, eu achei um livro, eu vou falar isso para você, que vai ajudar muito você, historicamente, cruzar fatos do Brasil colônia, ainda quando existia as capitanias hereditárias, que as nossas casas de câmara e cadeia, que criavam as chamadas vilas e criavam os conselhos municipais, que não existia nem prefeito, existia era 3 vereadores, 2 vereadores, o chamado juiz ordinário eleito, às vezes tinha o juiz de fora, mas o grande personagem era o Motacés, que era o prefeito de rua, aquele que fazia tudo. E eu descobri esse livro depois de 4 anos, estou lendo ele e estou mudando tudo. E estava querendo fazer um capítulo sobre o que você falou, meu companheiro, dessas experiências do Serfal. Eu cheguei a trabalhar para o Serfal quando eu era mais jovem, e eu acompanhei algumas cartilhas que foram para as gavetas, essa questão do plano diretor. E agora, lendo o passado, cruzando com o que você falou, companheiro, aí por último, os conselhos municipais eram uma expressão de poder local que negava as ordenanças manuelinas, negava as ordenanças filipinas, e eles exerceram os poderes no território.
E agora eu fiquei muito impressionado desses custos que você disse que faz um gráfico em barriga. E aí você fala de consórcios. O meu medo ainda é que a nossa academia, no plano geral, seja as instituições como a IPEA, seja as universidades, ainda continuam discutindo as questões do poder local, do poder dos lugares, sem a luz clara e sem os pensamentos reflexivos do nosso querido Milton Santos, que realmente ele disse: o mundo vai ser o poder do lugar. Então, eu acho que a gente precisa focar todas as discussões teóricas dessas coisas do território a partir da luz, da espacialidade, como diz Milton Santos, e do poder do lugar na gestão dos seus territórios. E isso tem que estar sempre focado, sem essa visão muito de cima para baixo, que você falou, do autoritarismo das estruturas de governo. Tanto é que os estados criam 61 regiões metropolitanas, como ele disse. E, no entanto, na realidade, a ideia de metropolização é outra. Mas e a ideia de poder dos lugares? Então, eu estou aqui muito assustado, porque eu tenho encontrado com muitos prefeitos, só para encerrar. Aí eu pergunto: você é prefeito de qual cidade? Ah, eu sou de uma cidade muito pequenininha. Quer dizer, há um certo medo ainda de alguns prefeitos de assumirem que vocês são o poder local, entendeu? Então, eu queria muito que o IPEA hoje focasse um pouco mais, que eu tenho lido algumas coisas, acompanhado, essa questão do poder do lugar. Eu acho que isso é fundamental nessas discussões. Não perder essa ótica do empoderamento, não sei se a palavra é certa, empoderamento do lugar. Porque nas metrópoles, o empoderamento do lugar está fazendo aquilo que o Milton Santos disse antes de morrer, em 2000, né, que eu tive com ele em 96 pela última vez, e ele disse: as nossas cidades estão... As nossas médias e grandes cidades estão tendo guerras invisíveis e elas vão ficar visíveis. Então, o empoderamento do lugar começa nas favelas das metrópoles. E a briga pelo poder, pelas milícias, pelo próprio poder central, como está acontecendo com as UPI, sei lá o que chama, e essas canalices falseadas de gestão de poder local. Você está rindo? Eu gostei, sinal de que você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu gostei muito do que você falou também. E desculpa tomar vocês, mas eu quero resgatar esses valores do meu querido Milton Santos. Se você puder dar uma melhorada na tua explicação, eu gostaria. Uma e bem mais simples. Na verdade, assim, primeiro, parabéns pela organização do livro. Vou lê-lo com atenção para compreendê-lo melhor. Mas uma coisa me saltou aos olhos. Senti falta no encadeamento de um artigo que fosse de análise do Fundo de Participação dos Municípios. Eu acho que ele acaba gerando uma lacuna na compreensão geral desse arcabouço que vocês montaram. Isso foi fortuito ou proposital? Queria só entender isso. Bem, acho que esse é um ótimo tema para a gente analisar numa próxima publicação. Mas a sua questão me dá a chance de explicar um pouco melhor um aspecto que eu não tratei, que foi, de fato, a produção do livro, né? Esse livro é o resultado do trabalho do grupo Interdiretoria sobre Federalismo, criado no IPEA, no qual nós três aqui participamos, o Alexandre, Cunha e outros colegas, né? E ele refletiu basicamente os temas sobre os quais o grupo trabalhou, né?
E além dos que nós trabalhamos mais diretamente, né, na nossa agenda de pesquisa, né, o FPE entrou, sobretudo, por ter entrado para a própria agenda da Federação Brasileira. Né? Não que o FPM não seja de importância crucial, mas nos pareceu que para essa publicação trazer artigos que refletissem sobre o FPE seria aproveitar a oportunidade que a própria discussão do FPE traz. Né? Mas a gente espera que esse seja o primeiro de uma série de outros trabalhos, e aí certamente não vai ser possível deixar o FPM de fora. Bom, então eu comecei, então eu termino, né? Bem, eu acho que a ideia do lançamento é um convite, né? Um convite a vocês a lerem o livro. O IPEA vai distribuir alguns exemplares aqui para aqueles que puderam nos prestigiar neste ato. E quero fazer um convite também para vocês participarem das outras atividades do evento. O evento está só na metade, né? Nós temos diversas atividades simultâneas. Em especial, eu estou coordenando a programação de boas práticas, que são experiências de municípios e consórcios intermunicipais. Nós temos um auditório dedicado às experiências consorciadas, um auditório dedicado a experiências, né, municipais. Obrigada.